Hoje, 27 de setembro de 2020, agora são 19 horas e 57 minutos, e eu resolvi fazer uma resenha aqui bem abreviada, né? Já no início dessa noite, e eu quero nessa resenha poder de forma direta ou indireta responder algumas questões a algumas pessoas, né? E que talvez também pode ser dúvida de muitas pessoas também. Algumas pessoas, elas têm me perguntado, né? Se nessas visitas que eu recebo dioturnamente, como recebi há 1 hora atrás, se eu tenho ideia de quantas pessoas do espaço já vieram me visitar. Fora aos planetas que eu tive a felicidade de ir e em outros também que eu tive a infelicidade de ir também, né? Porque que nem falei para todo mundo, tem planetas que passam por um processo bem pior do que esse, né, que nós vivemos aqui. A maioria de nós apontamos, né, o problema do planeta quando apontamos para a fome, quando apontamos para a guerra. Esses aqui, nesse mundo aqui, são os problemas, né, de maior apontamento. Não tem um ser humano que diga, se não houvesse guerra seria tão bom, né? Se não houvesse fome seria tão bom, né? E as pessoas esquecem dos problemas políticos, porque é através dos problemas políticos é que temos guerra e fome. Então, antes de você se preocupar em saber como é o mundo lá fora em desenvolvimento, procura olhar primeiro para o mundo que você vive. Eu evito muito falar dos problemas dos mundos que eu já fui lá fora, porque os problemas que temos aqui, nem eu, nem os meus antepassados, nem nenhum de nós conseguiu resolver. Pelo contrário, nós aprofundamos mais e mais o mundo em todo esse mal que ele está. E quando eu falo mundo, eu não me refiro à consciência do planeta, eu me refiro a todos nós. Eu e você somos o tal mundo, não o planeta. Tira isso da sua cabeça. Eu sou um mundo, você é outro mundo. Então nós temos que primeiro cuidar do nosso mundo e esquecer os problemas lá de fora. Então, quando alguém de alguma forma quiser fazer apontamentos com aquele famoso porquê esses homens e mulheres do espaço não resolvem aqui o problema da doença, não resolve aqui o problema da fome, não resolve aqui o problema das guerras. Antes de qualquer um de nós pensar nessa crítica ou indagar algo, culpe primeiro a você. Seja honesto e franco.
sabe? Porque nós tivemos a oportunidade, e as pessoas às vezes até me pedem, né? Me pedem para entrar em espaços políticos, né? Para tratar de assuntos políticos relacionados às questões do mundo lá fora. Por isso que eu estou fazendo aqui essa resenha aqui. A mudança do nosso país, ela não está nas urnas. Esquece isso. A mudança do nosso país estaria no braço forte, na mão amiga, não do exército brasileiro que usa aí essa frase, né? Para endossar a força que não tem. Mas o braço forte, a mão amiga, deveria ser dos meus antepassados, tataravós, bisavós, avós e pai. Então, como a sociedade brasileira lá atrás não fez nada para mudar, as organizações mundiais viram a fraqueza na nação brasileira de um povo que só obedece. Eu já fiz algumas tratativas aqui com vocês a respeito de manifestações, a respeito da imprensa, a respeito do que eu penso, né, em relação às leis. Já fiz essas tratativas aqui. Lá fora, em centenas de planetas que eu fui com problemas piores do que aqui, o que foi me mostrado foi a mobilização daquele planeta e daquele mundo que vive dentro do planeta. E as pessoas reivindicaram os seus direitos de existir, de viver, de ter o de melhor. Eles passaram a ser conscientes. Então as organizações mundiais, entre elas a maçonaria, os jesuítas, a religião católica, protestante, né? Porque igual eu falei no início dessa conversa aqui, dessa resenha, as pessoas apontam o problema do planeta em uma questão de fome, que resumindo é miséria, e questão de guerra. Mas ninguém culpa as religiões. Ninguém estuda a fundo para descobrir que as religiões são as maiores causadoras de todas as desgraças que existe aqui, nesse planeta e no mundo que existe dentro dele. Porque eu e você somos o mundo. É por isso que nós temos que construir a nossa realidade. Em alguns planetas, nem a nossa autorização foi dada para entrar. Mas eu assisti, através da nave acoperiana, tudo que estava acontecendo naquele planeta em tempo real. Eu me lembro que nas montanhas daquele planeta tinha canhões a laser direcionado à atmosfera, de baixo para cima. Naves de guerra estavam da superfície abaixo e da superfície acima, patrulhando o ar. E não era rápidas, velozes, como os caças que hoje temos, né? Como o F-22, F-35, agora adotado aí pela então Força Aérea, o Gripen, da Saab, né?
Não. Eu pude ver grandes naves com tecnologia imensurável, com sistema de arma de destruição, somente aguardando alguém que de cima descesse ao planeta sem autorização para ser destruído. Porque a consciência daquelas pessoas lá foram tão contaminadas que elas, assim como nós, se tornaram, escravas de um sistema. Você olhava o planeta por fora, ele é todo laranja e azul. E tem 2 luas. Você olha pós a atmosfera, através da visão remota e da tecnologia que tem na nave, que te leva até ali, independente de quem seja, e você consegue ver aquele complexo residencial maravilhoso, as casas, assim como em uma vila militar, todas padronizadas. Cada centro tem uma torre, e ao redor de cada torre, uma praça. Quem vê, fala assim, poxa, esse é um planeta perfeito. Só que ali, o que existe é maior do que podemos definir como ditadura. As pessoas ali têm horário para acordar, para estudar, para trabalhar e para dormir. E eles são monitorados, por uma tecnologia robótica. Então, se a combinação da matriz divina daquelas pessoas ali ousar se rebelar-se, aquilo que foi implantado nelas de forma tecnológica se expande e a pessoa morre instantaneamente. Então lá você não tem nem o direito de pensar. Na época, o acoperiano Atilio me levou lá, em uma de suas naves piramidais. No caso, piramidal, Só que aquela espécie que escravizou aquele planeta ali, ela não pode sair do planeta. Qualquer nave deles que sair além da atmosfera é abatida, é destruída. Entenderam? Se esse mundo fosse durar mais 500 anos, com essa espécie aqui, eu poderia afirmar para cada um que me ouve que esse planeta aqui ia sofrer mais do que já sofre vendo essa imundície que está na superfície, Só que o mundo que somos nós e que vive nesse planeta aqui, esse mundo, de forma coletiva, ia ser tão submisso como essa raça que lá é submissa a um governo alien, que chegou, apoderou daquele planeta há 5,2 bilhões de anos, se fosse calcular na nossa linha temporal. Tudo por quê? Porque aquelas pessoas, os heróis, foram morrendo. E aqueles que poderiam ser heróis também, foram tendo medo. Eu vejo as pessoas
ridicularizar o salário mínimo, né? Que vai de 1.045 para R$ 1.067, uma coisa assim. Parece que vai subir só R$ 22. Eu vejo as pessoas entrar em postos de saúde. Você consegue ver o noticiário aí diuturno, agora que parou um pouco por causa dessa pandemia mentirosa. E você sempre vê briga no hospital, briga em delegacias, briga de pais na escola. O pai tem coragem de sair de casa para afrontar um professor e ainda profanar o professor e convencer indiretamente seu filho a agredir o professor. Por isso que existe a violência escolar. Só que ninguém pensa nisso. A mãe talvez não é mãe para corrigir o filho dentro de casa, mas se ele bate no filho de alguém na escola ou apanha, a mãe estufa os seios, porque mulher não tem peito, mulher tem seios, e vai afrontar e ainda indiretamente incentivar o filho a cometer aquela violência. Ninguém tem coragem de chegar em um posto de saúde, ou numa UPA, ou num hospital, e dar um abraço no enfermeiro, no técnico de enfermagem, no médico que te atendeu. Mas tem coragem de criticar o enfermeiro se ele estiver com cara fechada. Porque só você pode ter o seu problema. O outro nunca pode ter o problema dele. Só você. As pessoas querem um atendimento de qualidade. E o que mais eu acho engraçado, que são as piores pessoas, é que exigem isso. Ninguém tem coragem de abraçar um mecânico cheio de graxa e agradecer, por mais que esteja pagando pelo conserto do seu carro, e dizer, olha, vou te dar um abraço aqui, muito obrigado pelo que você fez para mim. Ninguém tem coragem. Eu falo isso porque eu sempre faço, porque eu vivo aquilo que eu faço. E as pessoas ficam surpreendidas. Pouco tempo agora, um transformador estourou a um quarteirão daqui. Fiquei sem luz, todo mundo aqui da parte que correspondia àquele transformador ficou sem energia. Eu liguei para o número 116, passei o número do identificador, né, que é o número do cliente. Em menos de 10 minutos, a CEMIG, né, que é a companhia de energia do meu estado aqui em Minas Gerais, bateu no portão do sítio. Porque agora a CEMIG, ela é assim, você entra em contato com ela para reclamar de falta de energia na rua, primeiro eles vêm na sua casa. E quando o problema é resolvido, eles voltam ainda para perguntar se está tudo resolvido. E a primeira coisa que eu fiz foi apertar a mão dos dois eletricistas da CEMIG, antes mesmo de terem ligado, né, a chave do transformador que havia desarmado pela grande carga de energia. Eu agradeci a eles pela eficiência e competência. O motorista desceu do carro e fez questão de me abraçar. Porque eles não estão acostumados com isso. Então as pessoas querem a mudança de algo que não vai acontecer, porque esse planeta aqui já deu o que deu. O mundo que vive nele já deu o que deu. Mas se nós fôssemos corrigir algo, nem que fosse, né, de uma forma sutil, deveríamos começar por esse lado. Entendeu? Por esse lado. Eu duvido que alguém que me ouvir, eu duvido
Então eu vou continuar com a minha dúvida porque não tem como você me provar. Eu duvido que alguém que está me ouvindo um dia abraçou o seu mecânico por ter consertado o seu carro, abraçou o clínico geral do posto de saúde ou do UPA por ter lhe atendido, abraçou o enfermeiro ou a enfermeira por ter lhe prestado um bom atendimento ali, enquanto você estava na maca recebendo soro. Eu duvido. Eu duvido até que você dê bom dia para o motorista a segunda vez quando você entra no mesmo ônibus e vê o mesmo motorista. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que entra dentro de um ônibus coletivo e dá bom dia, o motorista não responde. Porque talvez o cara também seja ignorante. No outro dia, se você vê, eu duvido que você vai cumprimentá-lo novamente. O que vai vir na sua cabeça é: eu fiz a minha parte, agora o problema é dele. Então, esse negócio de que fiz a minha parte e o problema é do outro, gera toda essa desgraça que está nesse mundo. Nós somos um mundo que perturba a consciência do planeta. Eu vou usar o termo perturbar, mas ela não se sente nem um pouco ofendida com isso, né? Porque o sentimento dela é além da compreensão do que, inclusive, eu possa querer fazer uma tratativa aqui com cada um de vocês aí que me ouve. Eu mesmo fui um carrasco quando eu estava na frente do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ali na Antônio Carlos, perto do viaduto de São Francisco. Veio um cidadão, bateu na minha traseira, eu sem habilitação, ainda tive coragem de descer do carro e encher o saco do cara. Né? Agora, pergunta pra mim se eu tive coragem naquele momento de falar pra ele assim: vamos encostar ali, e eu que errei porque eu brequei no freio, e foda-se o código de trânsito que diz que devemos manter um distanciamento de um veículo para o outro, porque a culpa foi minha. Eu que freiei sabendo que não dava para passar. Então eu acelerei, vi que não dava para passar, freiei, e você, coitado, achando que eu ia passar, bateu atrás de mim. Quem disse que eu falei isso? Quem disse que eu falei assim: olha, para ficar tranquilo, que eu vou consertar seu carro, mas primeiro quero saber se o senhor está bem? Quem disse que eu disse isso? Eu foi estúpido, burro, ignorante. Entenderam? Isso aconteceu em 2001. Ano que vem faz 20 anos que isso aconteceu. E semana que vem eu faço 42 anos de idade, dia 4 de outubro. Agora imagina se eu sou gentil e falo assim: olha, fulano, fica tranquilo, eu vou pagar o meu conserto e o seu. Eu não vou nem acionar o seguro porque eu não sou habilitado, então eu vou pagar do meu próprio bolso. Quem disse, né, que eu fiz isso? Não fiz. Mas mais tarde eu procurei aquela família e remediei toda a situação quando eu compreendi a verdade das coisas. A verdade que essa porcaria do mundo não me ofereceu. Teve que vir um ser lá da constelação de Sirius A para me mostrar a verdade que hoje eu entendo e levo para mim. Igual eu falei, que para você tudo isso que eu falo aqui pode ser uma grande boboseira e você pode tratar da maneira que você quiser. Problema seu.
Mas eu vivi e vivo tudo isso. Quantas e quantas vezes eu fui parado pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal. Na época, a BH Trans realizava muitas blitz, né? Foi difícil eu escapar de uma vez que eu não parei numa blitz. Em todas elas eu parei. Agora pergunta, quantas vezes o meu carro foi rebocado? Nunca. Porque toda vez que o patrulheiro da PRF, ou o soldado, ou o tenente, ou o capitão, ou o major da Polícia Militar, né? Ou o agente de trânsito, chegava até o meu carro e falava assim, ó, habilitação e documento do veículo, eu entregava a minha identidade civil e entregava o documento do carro. E aí logo a pessoa falava comigo, não, senhor, é a habilitação, o senhor me entregou sua identidade. Não sou habilitado. Não, não. Mas como assim? Simplesmente não sou habilitado. E toda vez que me verem por aí, podem parar, podem multar, mas tá aí uma coisa que eu não serei é habilitado. Entenderam? É uma infração entre os homens que vai na contramão do Código de Trânsito, e eu sou um desobediente? Sim, sou. E sempre serei. Por quê? Porque eu não concordo com a pilantragem das autoescolas, com a pilantragem do Código, né, Nacional de Trânsito, com a máfia que existe nas maiorias das polícias judiciárias, né? Então, é uma máfia. Máfia, todo mundo sabe. E talvez, se agora você que é habilitado aí, tem sua CNH, ou esteja na permissão, ou já tem a definitiva, Ó, pra você ver como é que o ser humano é tão tolo, né? E o mais tolo dele é o que tá falando aqui com vocês. Se eu disser pra você que a sua habilitação é comprada, você vai mandar eu tomar no rabo, você vai xingar minha mãe. Mas se você parar e pensar, você fala, realmente a minha habilitação foi comprada. Por quê? Você pagou, né, centavo por centavo para adquirir ela. Então ela foi o quê? De graça? Não, ela foi paga. Então você comprou a sua habilitação. Às vezes a pessoa é um roda dura, fala assim, fulano, onde você comprou essa habilitação? Talvez aquele sujeito lá tenha comprado mesmo. Mas talvez ele tenha tirado e sido reprovado 10 vezes no exame de direção, mas ele conseguiu. Mas ele ainda é inseguro para dirigir. Mas se você falar para ele que aquela habilitação que ele tem é comprada, e você que está me ouvindo com certeza é habilitado, eu disse, ó, essa habilitação você é comprada, hein? Você vai falar, que isso, cara, eu tirei. Mas você tirou como? De graça? Foi no 0800? Não. Você pagou exames para poder ser habilitado. Então você pagou por ela. Mas se você brincar assim com a pessoa falta pouco pulando seu pescoço, né? Então eu prefiro não ser habilitado e andar de cara limpa, como eu sempre fiz, e vou continuar fazendo, entendeu? Porque eu não concordo com essa pilantragem. O justo
seria o camarada ir até um departamento de trânsito e falar assim: olha, eu sei dirigir. Ah, sabe? Sei. Então vamos fazer um agendamento, você vai fazer um teste com a gente sabendo que você está apto, você vai ser aprovado. Isso é ser honesto. Tem tantos motoristas assim como eu, que é tão bom na direção, porque o que salva alguém no trânsito não é aquele pedaço de papel ridículo, não. Quem salva alguém no trânsito é a consciência de quem dirige para o que está na frente e na retaguarda. Aquele papel não te salva debaixo de um caminhão. Aquele papel não te salva quando você jogar uma pessoa pelos ares. Pelo contrário, ele vai mostrar o quão péssimo você é e que a sua legislatura na questão de ser habilitado não serviu de porcaria nenhuma. Porque você pagou para aprender algo que você não praticou na rua. Essa é a minha visão. Você tem todo o direito de discordar. Existem tantos profissionais nesse mundo que não sabem nem ler e escrever, assinam ainda com a impressão digital. Quantos pedreiros bons que são superiores a engenheiros e que lê um projeto assim sem ter estudo e que coloca qualquer engenheiro aí no bolso, qualquer arquiteto no bolso. E não é valorizado. Quantos homens aí sonham em entrar para o corpo de bombeiros, mas não têm o segundo grau, nem o curso superior, mas querem entrar, mas não podem porque é ineficientes na hora do exame. E talvez aquele que é aprovado no concurso é um verdadeiro peba, antiprofissional. Né? Os mundos lá fora que eu tive o desprazer e o prazer de conhecer, aqueles que já saíram, né, e estão há 200 anos, calculado em nosso tempo, à nossa frente em desenvolvimento, passaram a ter essa consciência. Passaram. E ali aqueles governos que passaram a tomar conta do mundo, compreenderam que para que o mundo fluísse, era necessário colocar cada profissional na sua profissão. Tem gente que sonha em ser médico e é mecânico. Tem mecânico que sonha em ser engenheiro e é médico. Né? Tem pessoas que sonham em ser pilotos, né, de avião e são motoboys. Então imagina se essas pessoas são remanejadas a essas profissões que elas têm orgulho de ter, mesmo não tendo. Imagina aquele homem que é sangue no olho e justo, vestindo a bandeira de um estado, seja do Rio, de São Paulo, de Goiânia, de Minas, de Santa Catarina, que envolve o fardamento de uma força militar estadual. Imagina aquele cidadão que não tem o segundo grau completo, ele tem só a quinta série, ele sabe só ler e escrever, mas ele tem coragem, ele tem honestidade. Imagina aquele patrulheiro da PRF que tem só a terceira série de grupo, notificando um cidadão como eu que não é habilitado, ou aqueles que são habilitados, e fazendo cumprir, sendo honesto, não aceitando propina, não aceitando dinheirinho. Todos os policiais que já me pararam, eles seguiram o protocolo. Liga para alguém que é habilitado para retirar o veículo.
Eu ligava, a pessoa vinha, tirava o veículo para mim. Pronto. Deixava na minha casa. Naquele dia eu não saía porque existe um prazo para você não prejudicar aquele habilitado que tirou o carro para você. Porque se um habilitado tirar o carro para você e daqui uma hora você andar de novo e for pego, quem vai pagar a conta é aquele que fez o favor de tirar o carro para você. Então, no outro dia eu andava de carro. E quantas das vezes assim os policiais ficaram tão a par, né, da minha honestidade e falavam, olha, pode ir embora, né? E assim o mundo vai. Então, para a gente querer mudar alguma coisa, a gente tem que seguir alguns protocolos, né, para poder fazer o de melhor. Só que a gente não consegue, porque somos contaminados pela soberba, pela arrogância, pela prepotência e pela vanglória. Quem dera se o meu tataravô, que foi dono de escravos, tivesse libertado os escravos ou assalariado eles. Quem dera se surgisse alguns heróis que realmente dissesse, iremos mudar o mundo. Quem dera, né? Quem dera o governo dizer, olha, vai haver uma seleção e você vai ser direcionado àquilo que você sempre quis ser e não teve oportunidade. Aí você chega, aprende aquele ofício e você realmente vai aprender, porque foi aquilo que você sempre sonhou. Né? Quem dera. Então as pessoas às vezes ficam assim, ô Carlos, eu queria tanto que você falasse de outros mundos, eu queria tanto que você falasse da política de outros mundos, de como é a consciência das pessoas que vivem em outros mundos, o que você falaria na ONU, né? O que você falaria se o mundo inteiro estivesse na frente de uma televisão te vendo? O que você falaria naquele momento? Qual seria o remédio que você poderia nos dar? Se fosse para dar medicamento, eu daria boldo, daquele mais amargo para todo mundo, né? Mas eu falaria as mesmas coisas que eu estou dizendo aqui. Entendeu? Então falam-se de guerras, falam-se de fome, mas ninguém aponta para a religião, para a religiosidade e culpa a religiosidade e a crença e aponta ela como causadora de toda essa desgraça. Ninguém faz isso. Eu estou fazendo aqui. Entendeu? Quantos médicos são corruptos e não merecem estar lá? Quantos mecânicos são corruptos com seus clientes e não merecem estar exercendo o ofício? E quantos outros que sonham em aprender a trocar um step? Quantos homens e mulheres tem por aí que quando vê uma viatura da polícia passar na rua, imagina ali patrulhando dentro daquela viatura? E quantos que estão fardados, inclusive nesse momento me ouvindo, e que nunca mereceu sequer colocar sobre a sua cintura um cinto de guarnição? Quantos? Quantos engenheiros, como aqueles que construíram, né, aquele viaduto ali na Antônio Carlos ali, Antônio Carlos, acho que é Pedro I, Pedro II, não me recordo muito bem, que caiu em cima daquela mulher de família que dirigia o ônibus, né, suplementar, e aquele cidadão que foi esmagado ali debaixo do viaduto. Eu queria, né, que a imprensa retomasse ali as dores daquela família, e retomam? Não. Pelo contrário, nenhum deles foram indenizados até hoje. E esse engenheiro aí,
que bate no peito e fala que é estudado, olha a merda que ele fez. Mas talvez aquele lá que construía sempre um castelinho de areia e corria lá e batia na mãe e falava assim: mãe, vamos lá fora comigo lá pra senhora ver a casinha que eu fiz. Aí a mãe ia e via o filho tinha mexido na areia todinha que o pai ia usar no final de semana, e através daquela areia o filho tinha construído uma cidade inteira, e a mãe ficava orgulhosa. E hoje, aquele filho, aquela criança inocente, tá traficando, tá roubando. Por quê? Porque não teve oportunidade. E outros filhos da puta aí, espalhados no mundo, tiveram a oportunidade de sonhar o sonho de seus pais. Porque tem muito pai que não teve competência de ser aquilo que sonhou e delega isso aos filhos. Aí os filhos são médicos, engenheiros, professores, psicólogos, né? Porque o pai sonhou, a mãe sonhou isso para eles. Porque nem liberdade de sonhar aquilo que eles queriam eles tiveram. Aí se tornam péssimos profissionais. Tá entendendo? E aí, eu pergunto para você que me ouve: você acredita que existe solução para esse mundo? Se você vive no amor e na luz, na paz e no amor, o problema é seu. Eu vivo em guerra. E sabe por que eu vivo em guerra? E às vezes, para muitos, a minha fala é tosca. É porque sem guerra nunca haverá paz. Nunca. Depois de uma tempestade, o céu sempre vai ser muito mais bonito. Depois de um vendaval é que nós iremos ver quantos frutos aquelas árvores produziram. Então, eu sempre estarei em guerra. Sempre. Porque eu sei que a minha paz está próxima. Sempre. Mesmo não havendo possibilidade desse mundo se tornar um mundo melhor, para que você viva de hoje em diante em sã consciência, tente praticar pelo menos o bom senso, a educação, a cordialidade. Tente isso. Procure isso. Que você vai se sentir melhor e também estará preparado para entrar nessa guerra. Porque paz, amor nesse mundo, nunca. Pode relutar, pode acreditar, pode zombar, pode fazer o que você quiser. Pensar da maneira que você quiser, porque você é livre. Mas nunca haverá paz nesse mundo. Nunca, nada aqui melhorará. Pelo contrário, só piorará. Mas se você puder fazer a sua parte para que você viva melhor, faça. Porque as coisas que estão por vir são péssimas. 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 Então, para descontrair, eu gravei esse áudio aqui para vocês. Agora são 20 horas e 41 minutos do dia 27 de setembro de 2020. Pense, né? E tente aí selecionar tudo que eu falei de forma subliminar e direta e enquadre você em uma probabilidade, se houvesse chance para esse mundo, como seria e partiria de como.
Porque lá fora, os mundos que sobreviveram dentro dos planetas, é porque despertaram no último momento. E a nossa chance, a chance passou. Hoje, quem aprendeu, aprendeu. Amanhã, talvez alguém ouça e ache que aprendeu, ou ache que conseguiu uma direção maior ou melhor, estará enganado. Porque a consciência do planeta já reservou aqueles que para ela é uma pedra de grande valor. Os outros, a maioria, será, como sempre, achado em falta. E assim eu me despeço de cada um de vocês. Hoje, domingo, eu estou desejando aí um bom início de semana para todos. E nunca esqueçam que a sua vida pode mudar em um minuto. Porque novidades te alegrarão e fará com que os seus dias sejam repletos de felicidade. E se dependesse de eu assinar em um papel em branco para que você escrevesse o seu sonho nesse papel em cima da minha assinatura, eu assinaria mesmo sem te conhecer, porque não é necessário conhecer para se desejar o bem. Nunca esqueçam disso. Um abraço a todos e até o próximo áudio.